Seguinte, pessoal, esse treinamento, esse aulão, essa aula é ao vivo, tá, galera? É um treinamento ao vivo, ok? Deixa eu ver quantas pessoas já estão aqui na sala. Bom, a apresentação já vai começar, tá bom? Ela já vai começar, já vai ter início. Tem um monte de gente entrando agora na sala. Deixa eu ver quantas tem. Nós já estamos com 457 pessoas na sala, tá? A expectativa, galera, é desse número crescer, ok? Enquanto a gente espera o pessoal que está entrando, eu queria fazer aqui algumas observações. Primeira delas, que é o seguinte. Só um minutinho aqui. Primeira delas, que é o seguinte. Por favor, pessoal, saia aí do Facebook, ok? Desligue o Skype, a televisão. Não deixe nenhum som ligado aí que possa te atrapalhar, que venha te tirar sua atenção, tá bom? Como é que tá o áudio agora, pessoal, que eu troquei o microfone? Dá um feedback aí, por favor. Tô vendo aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Som, boa noite. Na caixinha aí, pessoal, na caixinha do lado direito, você pode escrever. O som tá em alguns momentos, tal. Tô aqui agora o microfone. Deixa eu ver aqui. Oi, Lidiane Costa. Ok, como é que tá aí? Olá, boa noite. Boa noite, professor Tiago, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Legal. Cara, tá crescendo aqui rápido a quantidade de pessoas na sala. Bom, galera, é o seguinte, conforme eu estava dizendo, né? Por favor, desligue qualquer tipo de interferência aí que possa influenciar naquilo que você vai aprender hoje, naquilo que você vai ser exposto, tá? O professor Frank vai daqui a pouco começar a falar, ele vai começar a dar o conteúdo, tá bom? Galera, olha só. Fiquem de fato focados no que vai ser explicado, tá bom? Isso poderá modificar a sua vida, isso poderá interferir nos resultados objetivos do seu concurso público, ok? Aqui está todo mundo tem um objetivo, né? Eu sou professor de Direito Administrativo, enfim, vai completar em novembro deste ano 10 anos, tá, galera? E seu objetivo é passar no concurso. Na verdade, seu objetivo é receber seu pagamento todo santo mês. Se trabalhar bem, se não trabalhar também tá bem, tá maneiro, mas você quer sua estabilidade, quer essa segurança jurídica, né? Quer ter uma vida tranquila. Esse é o seu sonho, esse é o seu objetivo. É para isso que você está aqui e sei que você, para alcançar essa meta, esse objetivo, que é de vida, aqui não é um hobby, é um objetivo de vida. Você vai fazer o que for necessário para você alcançar o seu objetivo, né? Para você alcançar o resultado almejado. Galera, olha só,
respeite você mesmo, tá bom? Por isso, corte qualquer tipo de som aí, qualquer interferência que possa atrapalhar você, ok? Quero que você saia desse encontro, quero que você saia daqui, dessa sala, com conteúdo para você colocar em prática e gerar resultado, tá bom? Não é todo dia, pessoal, e aí tiro o chapéu para ele, professor, não é todo dia que consigo um espaço na agenda concorrida do professor Frank para falar ao vivo, tá bom? Deixa eu ver aqui quantas pessoas já temos. Quantas pessoas já temos? Já tem 623 agora, 624, está crescendo, normal, pessoas nessa sala, tá bom? Bom, o professor Frank, ele vai fazer algumas perguntas, ele vai falar já sobre isso, ele vai fazer algumas perguntas, tá? E você poderá interagir colocando aí na caixinha do lado direito, colocando a sua resposta, tá? Ele vai perguntar mesmo, assim, algumas questões ele vai perguntar para exatamente interagir, tá bom? Galera, olha só, deixa eu falar aqui uma coisa também que é relevante, que é importante, que é o seguinte, nosso evento aqui é ao vivo, tá bom? Não é algo gravado, é ao vivo, que pode, portanto, ter algum tipo de problema, tá? No outro dia, isso já tem um tempinho, mas no outro dia faltou luz aqui no prédio, enfim. Eu estava usando a máquina, ainda não estava dando aula, mas, enfim, estava usando a máquina e deu problema. Isso pode acontecer, a internet pode oscilar, enfim, isso pode acontecer na minha casa, no meu escritório, no seu escritório, na sua casa, enfim, qualquer lugar, tá bom? Bom, então, queria agradecer a presença do professor Frank nesse evento. Tá? Eu já conheço ele há muitos anos, acho que ele é mais antigo do que eu, ele que tem uns 77 anos de vida, mais antigo do que eu, e já dá aula há muito tempo. Ele que foi um dos inventores da informática. Tô brincando. Mas é um cara ninja mesmo, o cara sabe bastante e, sobretudo, além de ser um cara operacional, um cara do prático, né? Também é um cara bastante teórico, né? Que é o efetivamente necessário para o concurso público, né? Ser teórico. Estava olhando até no meu blog hoje, vários comentários, né, de pessoas falando que tem prática com o computador, Windows, Office, internet, intranet, blá, 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 essas coisas que vocês sabem mais do que eu, que sou advogado, professor, enfim. E não da área de informática, sou até um certo forma analfabete. No caso, sou usuário, né, como maioria, né, enfim. E as pessoas comentando que usam com tranquilidade já anos computador, mas aí vai fazer uma prova, toma pau, né? Tem problema. Assim, acho que esse foi o comentário principal que eu vi no meu blog. E é uma das coisas que o professor Frank vai tentar desmistificar, vai tentar, de alguma forma, contribuir para zerar esse problema, tá? Zerar essa pane. Porque aqui a gente não vai fazer milagre, não, entendeu? Aqui ninguém vai fazer milagre, até porque não é possível isso. Mas vamos tentar otimizar com ferramentas possíveis que você pode colocar em prática para exatamente aumentar a sua eficiência no concurso, tá bom? Ok, pessoal? Bom, vou chamar aqui o professor Frank, ele vai começar a falar, vai começar a abordar o conteúdo. Tá beleza, galera? Tá joia? Bom, vamos lá então. Vamos começar aqui. Eu vou passar o som para ele. Até mais, pessoal. Professor Frank. Boa noite, Thiago. Boa noite, gente. Boa noite. Bom,
Eu estou aqui com o Thiago Queiroz na sala e eu estou participando desse projeto de 1001 questões de informática e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pela presença de vocês e vamos começar, gente. Eu quero começar essa apresentação com uma frase que gosto muito. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Mahatma Gandhi. Eu não preciso nem falar sobre ele, né? Então, gente, só gostaria que vocês entendessem uma coisa. O motivo de vocês estarem aqui nesse momento já é o primeiro passo para a vitória. E eu fico muito feliz por isso. Então, gente, força de vontade. Eu resolvi fazer esse evento ao vivo para ensinar os 8 pilares para vocês gabaritarem uma prova de concurso, especialmente na área de informática. Nesse treinamento, eu quero que você saia motivado, dê o seu melhor. Gente, vou dar uma passadinha rápida aqui nos 8 pilares e depois eu falo mais sobre os 8 pilares. Então, vamos para os 8 pilares. Bom, palavrinhas mágicas. São palavras que fazem toda a diferença numa prova e as pessoas não conseguem entender direito isso numa prova, não conseguem visualizar isso numa prova. Só as pessoas que realmente são treinadas ou que foram treinadas para isso. Então, isso faz uma total diferença numa prova, gente. Então, agora eu vou para o segundo pilar, que é os ovos de ouro da informática. Já pensou você conseguir pegar um conteúdo que você está precisando naquele momento, você está simplesmente estudando, tá? Um conteúdo de informática ou qualquer outra matéria e consegue simplesmente catar uma informação na internet facilmente, filtrar essa informação facilmente. Pô, isso é eureka, gente. É uma coisa que eu acho que é fundamental no estudo hoje em dia. Tudo bem? O terceiro pilar, os segredos da folha de rosto, que vou explicar que você nunca mais vai conseguir não ler essa folha de rosto, gente. Isso é uma coisa que faz muita diferença numa prova e poucas pessoas dão valor a isso. E agora eu vou para o quarto pilar. Conhecendo os 3 tipos de prova. Pô, acredite, saber quem está fazendo a prova é uma coisa impressionante, é uma coisa que favorece muito e realmente faz uma total diferença você saber qual psicopata que está fazendo a sua prova naquele momento. Então, automaticamente, você sabe qual é a pegadinha, você sabe que ele coloca em prova, e isso realmente é uma coisa maravilhosa. E eu vou exatamente para o quinto pilar, fórmulas para o sucesso. Acredite, tem muita gente estudando errado e automaticamente acha que a matéria é chata, difícil, alienígena, mas acredite, isso eu vou tentar mudar com vocês. Não jogue seus pontos fora, é exatamente o 6º pilar. Isso é uma coisa que eu simplesmente criei já há um tempo, um esqueminha para poder mostrar, porque as pessoas confundem isso. Então, automaticamente, conheça a matemática da prova. Conheça a matemática da prova, senão você vai ficar atrás. Então, agora eu vou para o 6º, eu vou para o 7º pilar, que é raio-x da informática. Bom, é uma forma de você conseguir fazer o seguinte: você consegue pegar as provas, ter mais ou menos uma média das matérias que estão mais caindo em prova e automaticamente consegue fazer um perfil e saber o que você tem que estudar. Você tem que focar nas matérias que mais caem em prova naquele concurso. Eu vou ensinar isso. Tá? Eu vou para o 8º pilar. Qual é o 8º pilar? Já pensou saber a resposta de uma questão sem precisar ler? Isso realmente é uma coisa que faz uma diferença numa prova. De vez em quando você consegue olhar para aquela partezinha que está ali e falar, opa, essa questão está errada. Então, isso,
realmente faz uma diferença. Então, esses são os outros pilares e eu queria que vocês entendessem uma coisa. Eu queria que vocês fechassem os olhos, conseguissem imaginar, feche os olhos mesmo, gente, porque isso faz uma diferença. Vocês estão recebendo muita informação, vocês, nesse momento, pode estar chegando, está entrando agora na apresentação e não está entendendo direito, mas acredite, fica calmo, vai ser tudo muito, muito, muito interessante para vocês. Então, eu acho que realmente isso faz uma total diferença. Então, imagina o que você vai fazer quando passar no concurso público, o que você irá conquistar com isso. Imagina, gente, imagina, porque isso é muito importante. Conheço amigos meus que simplesmente passaram num concurso público e eu sei o que é isso. Tudo bem, gente? Então, olha só, eu sei que é muito bom passar em concurso público. Eu sei também que tem muita gente com dificuldade de estudar, por vários motivos, falta de dinheiro, família, trabalho, tempo e muitas outras coisas. Eu sei como é difícil, eu sou uma pessoa que tenta ajudar, eu tive pessoas que me ajudaram muito na minha trajetória e por isso eu sou assim. Na minha experiência de informática como professor, eu conheço as principais dificuldades dos alunos, gente. O pessoal fala muito de tecla de atalho e eu acho até interessante porque eu acho que as pessoas estudam muito errado. Então, automaticamente, quando você falar em tecla de atalho, eu acho que você, primeiramente, tem que sentar no computador e simplesmente utilizar a tecla de atalho. Isso é uma forma maravilhosa de você decorar. Se você tentar decorar, estudar tecla de atalho como se fosse uma tabuada, como você aprendeu na sua infância, você não vai conseguir. Olha só, gente, tem muita gente que não sabe tabuada até hoje, tudo bem? E também não vai saber tecla de atalho. Outra coisa, as novidades. Espirrou, tem novidade. Então, gente, é uma coisa que realmente você tem que estar atualizado nessa matéria, porque realmente não tem como você estudar informática sem saber um pouco das novidades. Muitos de vocês têm dificuldade com Excel, eu sei disso. O Excel, o pessoal reclama muito do Excel e eu vou falar uma coisa para vocês que realmente é muito interessante. A matéria do Excel é a matéria mais fácil para concurso público. Talvez o seu problema seja matemática, não Excel, tudo bem? Então, dificuldade de decorar, eu sei que tem muita gente que estuda errado, então, olha só, a dificuldade de estudar talvez não seja exatamente da minha matéria, seria em geral, mas uma coisa que é interessante, eu vejo a pessoa estudando errado, então, automaticamente, o desempenho daquela pessoa não pode ser muito bom. E é uma das coisas que eu tento ajudar as pessoas, falando assim, meu irmão, você não pode estudar isso, não é assim, não pode ser, não é assado, então, toma cuidado. Tem gente que acha que a matéria é chata, difícil, ou que não se identifica com a matéria. Eu sei disso, gente, eu sei, e eu acho que eu vou tentar mudar um pouco isso com vocês, tá? Tem gente que nunca viu os softwares que caem na prova. Pô, Frank, o que é Calc, o que é o Writer? Mas mesmo assim, gente, você se dedicando um pouquinho, dá para poder pegar isso, tá? Também tem muita gente que estuda para uma banca achando que vai se dar bem em outra. Cara, não é bem assim, tudo bem? Então, olha só. Realmente não é bem assim, até porque eu vejo pessoas estudando para uma banca e o que acontece? Tem que saber as peculiaridades dela, e eu vou tentar passar isso com vocês. Eu tenho certeza que você se enquadrou num desses itens aí. Tudo bem, gente? Acredite, você não está sozinho. Você não está sozinho. Lembre-se sempre do que eu vou falar agora para vocês. Passar em concurso público só depende de você, gente. Só depende de você. Você não tem noção do poder que você tem. Tudo bem? Gente, então olha só.
sabendo das dificuldades dessas pessoas, principalmente na banca CESP-B, resolvi dar uma atenção especial a ela, pois eu sei que existem vários concursos ainda por vir nesse ano e automaticamente o que pode acontecer? Ela pode ser o grande bicho-papão. Até fiz uma brincadeira ali que o bicho-papão está aqui automaticamente com medo da CESP-B. Tudo bem, gente? Então, antes de passar aos pilares, eu queria falar um pouco de mim. Eu fui criado pelos meus avós, e eles me deram muito amor, muito carinho, muito mimo. Sendo criado por avó é exatamente isso. Mas, infelizmente, meus avós não tinham condições muito boas e a única coisa que eles realmente focaram foi a minha educação. Eles investiram na minha educação. Sempre faltava dinheiro e pagar o aluguel era muito difícil, era muito complicado, tá, gente? Nunca passamos fome, mas algumas vezes só comíamos arroz, feijão e banana ao invés de carne, gente. E eu falo para vocês o seguinte, quando vocês olham para aquele professor lá com a camisa de marca, um carro do ano, você não tem noção da dificuldade que ele passou para poder chegar até ali. Tudo bem, gente? Então, e eles sempre tentavam esconder a situação real para mim, então, automaticamente, eu tenho muita saudade deles e eu não gosto até de falar sobre isso, porque realmente eu lembro do meu passado que foi difícil, não foi tão simples assim. Por isso, desde pequeno comecei a pegar todas as oportunidades. Trabalhei como office boy, trabalhei como auxiliar telexista, trabalhei como auxiliar de escritório, mas vamos focar um pouquinho aqui na informática. Minha história na informática começou no Detran, aqui no Rio de Janeiro, em 1996, onde desempenhei várias funções e me destaquei, a ponto de ser chamado para um projeto de implantação nos postos de atendimento do Detran RJ, do Rio de Janeiro, onde isso mudou minha vida. Bom, falar vida é meio complicado. Na verdade, não tinha vida, tá, gente? Eu trabalhava nesse projeto que tinha prazo para poder ser entregue e realmente dormia muitas das vezes lá no Detran. Até hoje sinto o cheiro daquele malote, do carro forte que a gente fazia de travesseiro para poder dormir lá na repartição. Então, só para você ter ideia. E o engraçado dessa coisa é que eu aprendi tecnologias de ponta lá e adorava o serviço. Mesmo dormindo no trabalho, eu adorava o serviço e estava muita gente comigo, tá? Passando esse perrengue. Depois me tornei um programador, analista de sistemas, criei 8 sistemas de controle sozinho para 2 setores e me tornei assessor técnico do presidente do Detran, Eduardo Chuai, aqui no Rio de Janeiro. Bom, trabalhei como suporte técnico e tive uma experiência muito boa sendo suporte técnico. Gente, você não tem noção do que é suporte técnico, porque, na verdade, você tem que resolver aquele problema na hora. As pessoas querem na hora. De vez em quando você não sabe o que está acontecendo com o programa, isso é uma carga que você leva, é uma bagagem que você leva muito grande, gente. E tive muita experiência, muito conhecimento que nenhum curso ou faculdade poderia me dar. Jamais isso, tá? Tive uma formação prática ali, tete a tete, e depois que veio o quê? Veio a teoria. Isso influenciou no jeito que eu dou aula. Por isso, meu material é diferente, minha forma de dar aula é diferente e dou exemplos reais. Gente, eu passo exemplos reais, eu falo sobre exemplos reais. Eu faço e demonstro na hora, tete a tete com vocês. Não coloco o slidezinho, não. Eu não coloco o slide falando assim, quando você clicar aqui, não funciona assim. Simplesmente você clica ali e automaticamente você vai ver o que vai aparecer e ainda vou dar mais explicações, gente. Tudo bem? E com essa bagagem, eu consegui publicar 8 livros, 3 deles para concurso público, tá? O primeiro livro, olha só, sobre o Office 2000, na época, foi até indicado para referência bibliográfica para concurso. Eu nem sabia que era concurso público nessa época, gente, por incrível que pareça. O cara da editora falou, Frank, foi indicado para concurso público.
foi um sinal, porque realmente eu não sabia que eu iria futuramente dar aula para concurso público e realmente gostar disso. Trabalhei na FESP, atual CEPERJ, que é uma das bancas de concurso do Rio de Janeiro. E hoje também trabalho na ESAF, que é uma das principais bancas de concurso público do Brasil. Tenho 12 anos de experiência em concurso e escrevo periodicamente para o Globo, a Gazeta e a Folha Dirigida. Não tem preço, gente. Saber que uma pessoa acertou questões que eu passei ou que dei dicas para acertar na prova. Tenho muito prazer no que faço porque gosto, tá? Me dedico horas fazendo isso, sinto-me realizado quando um aluno é aprovado. Eu quero ajudar você a passar num concurso público. Por isso, criei um produto incrível para você e vou mostrar no final dessa apresentação. Mas antes, eu quero te dar um conteúdo útil e relevante para você aprender e mudar a sua forma de estudar para informática nos concursos públicos. Tudo bem, gente? Então, eu vou começar aqui os 8 pilares. Bom, primeiro pilar, palavrinhas mágicas. Gente, eu vou passar com calma, prestem atenção. Então, olha só. Primeira coisa, quando você começa a ler uma prova da SESP-MB, você tem que saber exatamente, tem algumas palavrinhas ali que podem fazer a diferença. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Se você quiser anotar, tá? É necessário, é suficiente, através ou por meio, afirmar, concluir, inferir, sabendo, considerando ou supondo. Pode ou é possível afirmar e também, quando tiver na mesma frase, pode ter sido e até mesmo outras. Eu vou passar aqui com vocês essas duas primeiras aqui, ó, que realmente vem caindo constantemente na prova da SESP-MB. Bom, vamos ver aqui. Gente, eu coloquei aqui uma questão e eu gostaria que vocês respondessem ali naquela caixinha que está lá em cima, no canto superior direito. Tá? Então, coloca, por favor, leia e coloca C de certo e E de errado. Vamos lá, gente. Bom. Bom, gente, percebi que muita gente aqui colocou exatamente a questão como certa. Infelizmente, a questão está errada. Está aqui, ó. É necessário. É necessário significa que não pode existir uma outra forma. Então, quando você quiser selecionar uma linha inteira, não é necessário clicar no título da linha. Tudo bem, gente? Não é necessário clicar no título da linha. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá, olha só. Eu posso clicar aqui para selecionar a coluna, lá no cabeçalho. Eu posso clicar aqui na numeração que está aqui do lado para selecionar toda a linha, não é isso? Mas só que eu posso utilizar através do Shift Espaço. Shift Espaço seleciona a linha, gente. Ctrl Espaço seleciona a coluna. Se eu tenho uma outra forma, então significa o quê? Significa que não é necessário. Tudo bem? A questão foi marcada como certo e um espírito de luz lá na SESP-MB, alguém com uma visão, automaticamente colocou ela como errada, porque realmente ela é errada. Tudo bem, gente? Foi? Então vamos lá, vamos para a próxima.
Mas antes aqui eu queria dar uma passadinha com vocês. O que significa é necessário? Significa que eu tenho esta forma de chegar nesse resultado, eu tenho esta forma de chegar nesse resultado, e eu tenho esta forma de chegar nesse resultado. Eu tenho 3 formas diferentes. Então, significa o seguinte, é necessário eu cumprir exatamente esses passos aqui para chegar até aqui? Não, isso aqui não são necessários esses passos, por quê? Porque eu tenho outra forma, eu tenho 2 formas diferentes de fazer isso. Então, infelizmente, não é necessário. Significa que esses passos aqui não são necessários para poder concretizar a ação, já que eu tenho outros. Tudo bem, gente? Foi? Então, vamos para a próxima. Lê essa questão aí, eu vou ler ela para vocês. Para formatar o parágrafo com alinhamento justificado, é suficiente clicar na ferramenta justificar. Isso aqui é o justificar, tá? Que é esse daqui, ó, que está bem aqui, ó. Foi? Então, vamos lá. Então, é só você clicar ali que o parágrafo vai ser justificado, gente, é isso? Então, por favor, marca ali no cantinho, naquela caixinha lá em cima do seu lado esquerdo, do seu lado direito superior, tá, gente? Eu estou vendo que as pessoas estão marcando a questão como errado, não é isso? Mas só que vou dar uma dica para vocês, olha só. Preste atenção aqui, olha só que lindo. Só um instantinho. Não está saindo. Gente, só um instantinho, pessoal. Gente, desculpa, pessoal, é que tem um probleminha aqui no cursor, então vamos lá. Olha só. Para formatar o parágrafo com alinhamento justificado, é suficiente clicar nessa ferramenta que está aqui. Então, significa que, olha só para isso. O ponto de seção está exatamente aqui no parágrafo, o que significa que realmente é suficiente. Por quê? Vamos mostrar aqui. Ó. Eu vou abrir o Word, vou digitar um texto. Significa o seguinte, eu vou clicar em cima do parágrafo, vou colocar centralizar, eu vou colocar alinhar à esquerda e vou mandar justificar. Ele está justificando. Tem gente que seleciona, provavelmente as pessoas que marcaram errado naquela questão viram que o parágrafo não estava selecionado. E realmente não é preciso, gente. Olha só que interessante, eu posso clicar aqui e colocar esquerda, direita, centralizado, justificado, eu posso mudar o alinhamento. Tudo bem, gente? Então, deixa eu voltar aqui. Então, realmente, essa questão é certa, porque foi suficiente. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui um pouquinho é suficiente, porque o pessoal confunde um pouquinho isso. Nesse caso, olha só, eu tenho a CESP primeiro escolheu esse procedimento para colocar na prova. Então, eu vou descartar esse e vou descartar esse procedimento. Então, significa o seguinte, o é suficiente está preocupado com isso aqui, ó. Está preocupado exatamente com os passos. Esses passos foram suficientes para você concretizar essa ação? Bom, realmente... Frank, muta aí, por favor, que eu vou falar rapidinho. Tem gente que está
Muta aí, falando que não está conseguindo ver a imagem. Basta clicar nessa florzinha que tem aí embaixo, da cor azul, tá bom? Porque tá tendo áudio, mas você clica nela, ou então aperta o Alt Tab aí, e aí você vai chegar na apresentação, tá bom? Ok? A galera aqui, que eu tô lendo aqui umas perguntas, alguns comentários, e tá falando que não tá vendo, mas tem o áudio. Na verdade, os dois têm que chegar. Se não chegou um, não chegou outro, porque é problema no meio do caminho, tá? Mas se tem o áudio, tem a imagem. Tranquilo, galera? Manda ver, Frank. Valeu. Vamos lá, então vamos voltar aqui. Gente, então o é suficiente está se preocupando com o quê? Com esses passos que estão aqui, tudo bem? Então, significa o seguinte, esses passos foram suficientes para você concretizar a ação? Sim, foram suficientes. Mas imagine se ele simplesmente tira o Enter do final, na hora da confirmação. Significa que esses passos vão ser suficientes para você concretizar a ação? Não, não serão suficientes. Mas eu vou falar ainda mais com vocês. Gente, depois que você aprende o é suficiente, o pessoal acha que todas as questões da CESP-NB têm é suficiente. Não é assim que funciona, gente. O que acontece é o seguinte, só vai se preocupar com os passos quando tiver escrito o é suficiente. Quando não tem o suficiente, ele fala que é possível, através, ele cria outra forma. Então, tome cuidado com é suficiente, tudo bem? Eu vou passar aqui outras aqui com vocês, até para vocês entenderem isso, que eu acho que isso é o principal da prova da CESP-NB. Nesse caso aqui, ó, efetivamente, para que um computador esteja efetivamente protegido, meu irmão, coloca ele na lua e tira a conexão de internet. Aí ele vai estar, eu nem sei se ele vai estar efetivamente protegido, mas só para você ter ideia do peso dessa palavra. É muito difícil, palavra totalitária como essa, você simplesmente conseguir fazer com que um computador fique totalmente protegido. Então, isso aí tem um peso, tá, gente? Vamos lá, outra. O uso de um certificado digital garante, gente, garantia é muito difícil, tá? Pegar uma questão com garantia exatamente como certa é muito difícil. Bom, então, eu passei aqui com vocês o primeiro pilar, eu vou para o segundo pilar, os ovos de ouro da informática. Olha só que legal. Imagina você simplesmente estudando PowerPoint, querendo saber um pouco mais sobre questões de slide ou sobre essa matéria que você está estudando. Olha só que interessante, gente. Tem aqui, ó, eu estou procurando no Google sobre o quê? Sobre slides, tá vendo? Então, automaticamente, esses comandos filtram as informações e te mostram literalmente somente provas da CESP-NB. E olha só que interessante. Eles estão mostrando prova da CESP-NB e que foram achadas e filtradas e listadas para você somente da CESP-NB. Isso você filtrou e só trouxe o miolo importante da brincadeira. Por isso que eu chamo de ovos de ouro da informática, tá? Você está pegando só a parte boa da situação, só não está pegando vários lixos. Conheço várias pessoas que tentam fazer isso e automaticamente vem vários lixos e a pessoa não consegue encontrar a prova e deixa para lá. Então, vamos tentar entender isso aqui. Como é que funciona, gente? Vamos lá. Bom, a palavra que eu estou procurando é slide, não é isso? Essa parte que está aqui. A palavra Frank, que eu estou procurando. Frank, pode falar. Cara, isso daí, essa sua dica aí, eu vou botar em prática. Vou roubar isso aí para mim. Galera, várias vezes eu, professor de administrativo, fico procurando questões, determinados assuntos específicos para ilustrar na sala de aula. E, fico penando 500 quilômetros para tentar achar, buscando uma porrada de site, tipo PCI, outros sites aí de questões e tal. E, essa aqui eu já vou na fonte, né? Inclusive, eu passo a ter certeza se aquela questão foi anulada, não foi, enfim, qual foi, se está no gabarito provisório, gabarito definitivo. Cara, isso aí eu nunca vi essa porra. Não pode falar porra, não. Eu nunca vi esse negócio, não. Isso daí eu vou usar para buscar meus materiais, para
usar nas minhas turmas de exercício, nas turmas teóricas também. Legal, legal. Gostei disso. Valeu. Isso é plágio, tá? Olha só, presta atenção. O que acontece, gente? Nesse caso, slide que está aqui, ó, a palavra que eu estou procurando é exatamente slide, tudo bem? Então, eu quero procurar somente na prova eu só quero procurar no site da SESP-B, por isso que eu coloco esse comando aqui. Só vai procurar no servidor da SESP, ele não está procurando em outro local. E muitas vezes, se você não coloca esse comando, pode ser que volte várias informações dentro do servidor da SESP-B com slide, por exemplo, conteúdo programático, recurso, e você não quer aquilo, você quer a prova, você quer ter literalmente a prova, tá? E outro comando também interessante é o seguinte, é esse aqui, ó, File Type PDF, você só está procurando PDF, porque sabe que provas da SESP-B e de praticamente quase todas as bancas são o quê? No formato PDF. Tudo bem, gente? Você não está voltando com Word, você não está voltando com um arquivo do Word e nem HTML, está voltando com PDF. Então, olha só o que eu fiz. Eu quero saber qual foi o concurso que caiu exatamente essa questão. Então, eu pego um pedaço, tá certo? Às vezes não funciona com o pedaço que você está querendo, você pode pegar um outro aí realmente funciona. Mas nesse caso aqui, ó, para se alterar o nome da planilha, olha só o que eu fiz. Coloquei aqui, ó. Coloquei os comandos e olha só o que aconteceu. Não veio nessa primeira aqui, porque tem o texto, tá vendo? Mas veio na segunda aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, veio o concurso do Sebrae e veio o concurso do MRE. Tudo bem, gente? Então, já entenderam? Eu posso passar ou vocês querem exatamente anotar o comando? Tá aí o comando para vocês anotarem, gente. Foi? Então tá. Espero que vocês tenham gostado disso, gente. Vamos lá. Vamos para a próxima? Terceiro pilar, segredos da folha de rosto. Gente, acredite, se você entender isso aqui, já fica meio caminho andado. Só para você ter ideia, as pessoas fazem prova da SESP-B, normalmente eu falo o seguinte, gente, quem já fez prova da SESP-B? Aí 150 pessoas em sala de aula levantam a mão. Aí depois que eu passo isso, eu pergunto, gente, quem foi que leu a folha de rosto? Praticamente 2 pessoas levantam a mão. Então, tem uma diferença essa prova. Essa prova tem peculiaridades que praticamente outras bancas não têm. Então, nesse caso aí, você tem que entender isso aí. Vamos entender? Vamos lá, olha só. Folha de rosto. Nos itens que avaliam o conhecimento básico de informática, a menos que seja explicitamente informado, ao contrário, considere que todos os programas mencionados estão na sua configuração padrão. Então, em português. Olha só que interessante. Deixa eu mostrar isso aqui. Eu tenho que mostrar isso que é interessante. Eu vou colocar aqui o número 23, por exemplo, e vou puxar aqui, ó, nessa alça de preenchimento. Eu queria saber se ela vai fazer sequência ou ela vai copiar, vai colocar tudo 23, 23, 23, 23. Então, vamos lá, olha só. Copiou. Copiou e colocou tudo 23. Aí sempre tem uma pessoa na sala de aula e fala assim para mim, Frank, na minha casa faz diferente. Sim, a pessoa mudou a configuração. Não serve para a prova, gente. Não serve para a prova. Então, é só para você entender isso, porque tem que ser configuração padrão. Tudo bem? Então, deixa eu continuar aqui. Em português, e que o mouse está configurado para pessoas destras e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo refere-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Gente, isso aqui é desgraça. Por quê? Olha só, já peguei livros, já peguei apostila, já peguei até pessoas na internet colocando que clique duplo é diferente de duplo clique, que é diferente de 2 cliques. Gente, toma cuidado, a SESP-B vai colocar assim na prova de vocês. Tudo bem? Eu vou tentar mostrar aqui o que aconteceu uma vez. Eu fiquei desesperado. Vamos lá. Eu vou simular aqui a questão de um professor que
que estava ministrando aula online, e o que aconteceu? Olha só. Para que você consiga abrir esta pasta no desktop, é necessário dar um clique duplo. Então, olha só. Não é necessário, tá certo? Até porque eu tenho outras formas aqui, ó. Abrir, tá certo? Eu tenho como selecionar e pressionar o Enter para poder abrir. Então, gente, toma muito cuidado. O que estava errado na questão era o é necessário. E o que aconteceu na brincadeira? Simplesmente, qual foi a justificativa para a questão ser errada para ele? A CESP-NB não utiliza clique duplo. Ela utiliza como certo duplo clique. Pelo amor de Deus, eu quase tive infarto nesse momento, gente. Eu simplesmente, nesse momento, eu falei assim, nossa senhora, se esse professor de concurso público não sabe isso, imagine o que ele está ensinando para os alunos, tá? Então, tome cuidado. Então, vamos lá, vamos continuar aqui só o finalzinho. Considere também que não há restrições de proteção e de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados. Gente, eu não tenho nada contra pessoas que usam drogas. Eu não uso drogas, tá certo? Mas, pelo amor de Deus, você não pode ir para a prova, tá? Usando drogas, tá? Você não pode usar drogas antes de ir para a prova. Por que isso? Porque o pessoal fica viajando. Vou dar um exemplo. Quando você clicar no botão de imprimir do Word, dará início à ação de impressão do documento? Sim, dará início. Aí o cara pensa assim, calma aí. E se não tiver papel na impressora? E se não tiver tinta? E se a impressora estiver em rede? E se ela não está compartilhada? Gente, acabou. Isso está informando para vocês. Simplesmente ela está informando o que para vocês? Está informando que não há restrições de proteção e de funcionamento e uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados. Tudo bem, gente? Eu vou colocar uma questão aqui e eu quero que o pessoal responda ali no cantinho, tá? Foi? Vamos lá? Vamos ver isso aqui. Leia, por favor, e responda lá naquela caixinha superior do lado direito, tá? Vamos lá, gente. Certo ou errado? Com a minha experiência, eu estou vendo que realmente, e eu sei por que está acontecendo isso. O pessoal está marcando exatamente essa questão como errada, não é isso? Olha só, gente, essa questão é certa. Essa questão é certa, por quê? Olha só, vou pegar esse pedacinho aqui. As informações postadas em uma página pessoal podem ser visitadas por todas as pessoas que estejam cadastradas no Facebook em todo o mundo? Sim! Por que isso, gente? Por quê? Fala para mim. Porque simplesmente, a pessoa tem que utilizar a configuração padrão. A pessoa tem que utilizar a configuração padrão. O Facebook é um programa que trabalha nas nuvens. Então, automaticamente, ele tem uma configuração padrão. Você tem que utilizar a configuração padrão. Tranquilo, gente? Foi? Então, posso passar para a próxima? Então, nesse caso, eu vou para o quarto pilar. Conhecendo os 3 tipos de provas diferentes da banca CESP. Vamos lá? Bom, primeiro padrão. O texto é rebuscado e muito bem elaborado. Pegadinhas de conteúdo prático. Tem que saber um pouco de informática e realmente tem que saber na prática. Não é só ler livro, não, tá? Faz referência, ele faz vínculo à imagem. O texto está fazendo referência sempre à imagem, tá, gente? Ele se preocupa muito com detalhes, ele é muito detalhista, tá? Para identificar esse tipo de prova, esse padrão, você procura exatamente as palavras sabendo, sabendo-se, considerando, supondo, caso,
procedimentos e a utilização excessiva de quê? De ponto e vírgula. Vou resumir para vocês. As pessoas que não têm noção desse tipo de prova, quando caem na prova, senta e chora, porque o cara é bom. E outra coisa, gente, vou falar aqui do fundo do meu coração. Se tem alguém da CESP me assistindo nesse momento, eu gostaria que falasse o seguinte: esse cara deveria fazer praticamente todas as provas da CESP-B. Esse é um padrão maravilhoso de prova, gente. Isso realmente é o que deveria ser todas as questões de informática da CESP-B. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só o que eu estou mostrando aqui para vocês. Considere pressionar e manter pressionado a tecla Ctrl, ponto e vírgula, teclar T, liberar a tecla Ctrl. Pô, isso aqui é detalhes excessivos, não é isso? Foi? Então, olha só. O botão esmaecido ficará ativo na forma ativa. Onde é que tem esse livro, gente? Me explica, onde é que tem esse livro? Então, tome muito cuidado. Ainda colocou aqui excluir, não é isso? Eu não vou fazer a questão com vocês, tá? Eu só estou demonstrando, eu quero que você entenda e consiga visualizar esse primeiro padrão, que é o padrão 1 aí. Vamos para a próxima, para vocês identificarem, olha só. Aqui. Considere todo o traço horizontal contínuo. Olha só, tem um contínuo aqui, ó. Tem um contínuo aqui e tem outro que é tracejado, pontilhado, tá vendo? Pô, isso é detalhe. O cara simplesmente se pega exatamente no detalhe. Isso é interessantíssimo. Pode ter sido, aqui, ó. Pode ter sido, tudo bem? Procedimentos, sabendo, olha só, na mesma questão, na mesma afirmação dele, ele colocou, sabendo, é correto afirmar, podem ter sido por meio, aquelas pegadinhas, aquelas palavras mágicas que eu passei com vocês. É um psicopata, mas o cara é bom. E isso que deveria ser passado exatamente para os alunos. As pessoas têm que entender isso aí. Foi, gente? Então, tome muito cuidado, porque esse tipo de prova, essa visualização que você tem, você pode conseguir identificar exatamente como o cara vai colocar na prova. E outra coisa também, você pode identificar mais rápido, já porque você passou por esse padrão e você tem noção, você tem know-how sobre aquele padrão. Então, vamos para o segundo padrão? Segundo padrão. Texto pouco elaborado, nem se compara com o primeiro padrão, tá, gente? Sem vínculo com a imagem. Ele não coloca vínculo, normalmente ele nem coloca imagem. Não se preocupa com detalhes, nem um pouco com comparação ao primeiro. Palavras em inglês colocadas no português. Analisando isso, eu vou falar aqui seriamente para vocês. Problema sério quando ele quer complicar. Essa pessoa que faz esse tipo de padrão de prova, automaticamente, quando ele tenta complicar, sai de baixo. O negócio não é bom. E outra coisa, utilização do é necessário e é suficiente deixa realmente a desejar. Talvez, ou não sei se a pessoa não sabe, automaticamente, ou ela não é tão detalhista a ponto de fazer uma questão como essa. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Olha esse tipo de questão simples. O texto não é rebuscado, tá certo? Uma das vantagens do Windows 8 é a capacidade de realizar automaticamente armazenamento em nuvem. Eu não vou responder nem certo nem errado para vocês. E outra coisa, coloquei aqui até para informar que a prova da CESP-B já está pedindo o Windows 8. E muita gente nem tem o Windows 8 na máquina. Só para dizer que novidade é importante, tá? Então, gente, o texto é rebuscado, o texto está vinculado à imagem, o texto tem detalhes? Não. Então, é um padrão diferente. Foi, gente? E esse caso aqui significa o seguinte, que essa questão, já falei para vocês, essa questão foi colocada como certo e depois foi colocada como o quê? Como errado. Só para você ter ideia. Eu não sei se ele não sabia da tecla de atalho, eu não sei se ele não sabia o que era necessário. Tranquilo? E esse caso aqui é muito importante. Essa questão foi anulada, gente. Essa questão foi anulada. Então, olha só. Ele colocou um procedimento certinho se o documento já tivesse sido salvo. Ele colocou o procedimento como o documento já tivesse sido salvo. Então, eu vou falar aqui para vocês. Se fosse o primeiro padrão, tá certo? Se fosse o primeiro padrão, ele ia colocar o seguinte. Aqui, ó,
logo aqui no começo, ele ia falar o seguinte: considere que o arquivo já foi salvo. Aí o é suficiente faria com que a questão fosse exatamente certa. E se, por acaso, ele colocasse, considerando que o arquivo ainda não foi salvo, aí esse é suficiente e estaria errado para esse procedimento. Vocês entenderam por que a questão foi anulada? Porque a questão foi dúbia, porque ele não informou detalhes do arquivo e automaticamente a questão foi anulada. Eu não sei. O Joãozinho pensa que o arquivo foi salvo e o Tiago Queiroz acha que o arquivo não foi salvo. Tá certo? Então, quer dizer, fica uma questão dúbia. Fica praticamente impossível de você responder sem saber detalhes anteriores. Foi? Vamos lá, gente. Aqui, ó. Interessante isso. Nesse caso, só para você ter uma ideia, slides, olha como é que está escrito, ele pode utilizar isso, tem um dicionário em português já, então, gente, ele pode utilizar isso, e backup que está aqui. Esse é realmente do padrão 2, tá? Gente, por favor, se alguém da CESP aí me assistindo, por favor, pelo amor de Deus, coloca o padrão 1, tá? Padrão 3, simples e direto. Vamos ver? Normalmente, esse tipo de padrão acontece numa prova de múltipla escolha, que o pessoal fica falando assim, Frank, mas não vai ser múltipla escolha, vai ser afirmativa. Vai ser afirmativa ou simplesmente vai ser múltipla escolha. Gente, você tem que saber qual é o padrão e tem que saber estudar corretamente. Esse é bem simples, mas olha só, padrão tradicional de prova de múltipla escolha, mas olha só o que eu vou mostrar para vocês. Eles também fazem prova de múltipla escolha. Vamos ver? Olha o tamanho de uma questão da CESP-NB. Eu tinha que responder se A ou a B, ou a C, ou a D, ou a E estava correta. Eu tenho que ler isso tudo para poder marcar, tá certo? E vou falar aqui para vocês, aqui, ó. É suficiente, tem aqui o sabendo que eu não marquei, vou marcar agora aqui, ó. Sabendo, é suficiente. Esse aqui é o padrão 1. Texto rebuscado, tá certo? Texto vinculado à imagem, aqui, ó. Mostrado na imagem, aqui, ó. Então, gente, esse aqui é o padrão 1, tudo bem? Então, vamos para o próximo padrão de múltipla escolha. É o padrão 2. É o padrão 2 que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. O texto não é rebuscado, o texto é simples, o texto é direto, tá certo? Foi? Não tem nada demais. Então, gente, isso aí pode fazer uma diferença no seu estudo e você pode identificar pegadinhas diferentes para 2 tipos de padrão, tá certo? Então, não vou nem mensurar o quanto isso aqui é importante nesse tipo de prova. Então, vamos para o próximo pilar? Pilar 5, fórmulas para o sucesso. Eu coloquei isso aqui porque eu sei da dificuldade que as pessoas têm de estudar, então eu coloquei aqui, vou dar algumas dicas para vocês. Tá? Olha só, como estudar? Para começar, o seguinte, tecla de atalho é uma coisa, tá? Tecla de atalho tem que estudar exatamente ali, no teclado mesmo, você tem que fazer aquilo ali funcionar, até para você conseguir decorar tecla de atalho. Mas informática em si, no geral, você tem que estudar como se fosse uma tabuada. Gente, você tem que estudar todos os dias. Você tem que pegar 15 minutos, tá certo? 15 minutos. E eu até brinco com meus alunos, gente, estudo informática no intervalo das novelas, tudo bem? E normalmente dá 15 minutos, tá? Quase 15 minutos. Eu até brinco em sala de aula. Mas até para você entender que como é que você decorou o tabuado? Você não decorou tabuado só num dia, você decorou em vários dias. E tem gente que não sabe tabuada. Foi? Então, como estudar? Para mim, a melhor forma é você estudar todos os dias, mesmo que seja pouco. Aí, depois de 15 minutos, você vai estudar outra matéria, tá certo? Direito administrativo, direito constitucional, qualquer uma que vai cair na sua prova. Segunda dica que eu dou para vocês. Livro. Gente, eu não sou a favor de livro, não. Eu sei que tem livros bons no mercado, mas olha só, preste atenção. Livro, você comprou um livro de R$125, espirrou, ele já está desatualizado. Realmente não dá. Então, eu sou a favor de apostilas porque os professores conseguem atualizar, tirar xerox, é mais fácil de você ter um material atualizado
tá certo? E não sai tão caro assim, tá certo? Então, nesse caso, a apostila, para mim, eu acho que é o que eu indico, tá? E internet, o pessoal fala assim, Frank, estudar na internet. Não, calma aí. A internet pode ser perigosa, tem vários textos errados na internet, vários textos que não são interessantes na internet, então, somente aquele que o professor indicou. Se alguém indicar um material, se um professor indicou um material, tá certo? Você vai lá e lê. Eu falo para as pessoas, gente, para a informática, eu logo de cara falo para vocês, a partir de hoje, amanhã, quer dizer, a partir de hoje, ou amanhã, significa o seguinte, você vai abrir o site da Microsoft e vai começar a ler o Windows 8, o Windows 7, você vai começar a ler exatamente lá. Por que eu falo isso? Eu já peguei, não gosto de colocar assim, mas eu já identifiquei que o padrão 2, ele pega exatamente frases lá do site da Microsoft. Então, o que significa o seguinte, você consegue... Por que você vai estudar numa apostila se você tem um material específico para isso, feito pela própria Microsoft, feito pelas pessoas que fizeram exatamente o programa que você está estudando? Claro, é ali. Então tome cuidado. Outra coisa também, a ajuda do Word, a ajuda do Excel, a ajuda do PowerPoint também pode ser seu estudo pode alavancar com relação a essas ajudas. Então, tenta dar uma ajuda. Eu sei que de vez em quando as pessoas falam assim, ajuda só prejudica. Não só prejudica não, gente. Você pode até não entender o que está ali, mas dá uma passadinha, não custa nada ali, tá? Terceira dica que eu vou dar para vocês. Matéria básica, tá? Matérias básicas, tá até escrito aqui errado, mas tudo bem. Matérias básicas é muito importante. Gente, sem isso, não consegue avançar. O pessoal que quer estudar avançado acha que a coisa é avançada, mas não é. Se eu consigo passar uma informação com vocês em 2 minutos, ela é avançada? Não pode ser avançada, tá certo? Então a pessoa acha que tem que ter um livro mais para poder entender aquilo. Acredite, mais de 90%, mais de 97% da prova é básico. Foi? Então, eu vou dar agora a quarta dica para vocês. 50% da prova da SESP-NB é interpretação de texto. Você tem que se acostumar, você tem que começar a ler, você tem que pegar exatamente o quê? Várias questões e começar a entender essas questões. Cara, isso faz total diferença, gente, total diferença. Estude por provas antigas. Não precisa ser tão antigas, pega as provas de 2012, 2011, tá? Que realmente isso vale muito a pena. Foi? Então, só para você entender o que é material básico, matéria básica. Olha só que interessante, gente. O cliente web ou www, a exemplo do Internet Explorer e do Firefox, é um programa utilizado para acessar. Ele está falando aqui que o www é um exemplo do Internet Explorer. Bom, calma aí. Preste atenção. Eu aprendi, tá? Eu só vim ouvir a palavra browser e navegador depois de 1999. Antes eu sabia que ele era cliente web, cliente www, interpretador, aplicativo front-end. Então, cliente web e cliente www, a exemplos do Internet Explorer, realmente o Internet Explorer não deixa de ser um cliente web. Então, presta atenção. Cliente web ou cliente www, então a questão está certa, gente. Eu acho que aqui também tem um pouquinho de interpretação de texto, tem um português aqui atrapalhando e também tem uma informação básica. Tudo bem, gente? Foi? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. URL. Eu acho interessante isso, porque o pessoal normalmente fica perguntando, Frank, o que significa esse L? Eu não posso falar palavrão, gente. Eu não posso falar palavrão, mas eu acho que não é assim que se estuda. Eu acho que você perguntar sobre o L ali, o seu estudo já está completamente errado. Vou dar só uma dica para vocês, olha só.
A pessoa me pergunta, Frank, o que significa URL? O que significa aquele U ali? Então, olha só, eu falo assim, localizador padrão de recursos. Que isso serviu para a sua vida? Que isso fez com que você aprendesse que é URL? Não. Então, para de olhar a letrinha, tentar pegar a letrinha que está ali. Entenda como um todo. Tudo bem, gente? Então, olha só que interessante. Eu vou passar aqui com vocês uma coisa e vocês depois vão ver se realmente o que eu estou falando é verdade. URL é protocolo mais endereço. Significa, se você tem um protocolo e se você tem um endereço, é uma URL. Se você tem um protocolo meio e você tem o endereço, automaticamente você tem uma URL. Qual foi a brincadeira aqui? Olha só como a SESP brincou com isso. Ela simplesmente colocou o seguinte. Ela colocou aqui URL, colocou exclusivamente para aquela máquina e depois também colocou o seguinte, endereço de correio eletrônico. Gente, olha para cá, isso aqui é o endereço de correio eletrônico? É. Tem o protocolo? Tem. Então é uma URL. Foi? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, mais um pouquinho. Isso daqui é um protocolo, isso aqui é um endereço. Esse aqui é chamado endereço IP, que vai jogar exatamente para um computador específico, tá certo? Então, olha só como é que funciona um servidor DNS. Você vai pegar, o protocolo vai pegar exatamente esse endereço, vai jogar para cá e vai acontecer o seguinte, o servidor DNS vai fazer a busca e vai encontrar o quê? O nome de domínio, que é esse pedacinho que está aqui, não é isso? Esse pedacinho que está aqui, deixa eu mostrar, ó. Esse pedacinho que está aqui, e olha só o que ele vai fazer. Ele vai converter no número IP, tá certo? Ele vai converter no número IP e esse IP vai ser jogado exatamente para cá. Então, resumindo para vocês, é exclusivo da máquina? Com certeza é. A questão é certa e vou ser bem sincero. Se eu demorei 2 minutos para poder passar isso para vocês, então é uma matéria básica. Entenderam, gente? Foi? Tranquilo? E eu vou colocar mais uma coisinha aqui, só para vocês entenderem o que é SESP-NB. Excluir. O recortar exclui o texto? O recortar exclui o texto? Sim. Isso aqui já virou para jurisprudência na prova da SESP-NB. Essa aqui foi a terceira que ela colocou, que a tesourinha exclui. E o que aconteceu nessa brincadeira? O pessoal que não está vendo exatamente as provas antigas, o que acontece? Acontece que erra a questão. Por quê? Não leu as provas antigas. Tem que ler, gente. Então, eu vou passar aqui para vocês. Aonde está escrito que tesourinha é excluir? Cara, não tem nem como negar agora. Olha só que legal. Eu abri exatamente o ajuda da Microsoft e estava simplesmente o seguinte, várias teclas de atalho, e aqui era o título. Excluir textos e elementos gráficos. Olha só o que está escrito aqui, ó. Recortar o texto. Ctrl+T. O Ctrl+T é a tesourinha, é o recortar. Então, quando você recorta um texto para a área de transferência do Office, na verdade do Windows, o que significa o seguinte, significa que você está excluindo. Então, a tesourinha que está aqui, que é o Ctrl+X, tá? O Ctrl+X que está aqui, que é a tecla de atalho, é o recortar. E o recortar está dentro do título excluir texto, é porque ele vai excluir texto. Não tem que discutir. Pô, isso aqui é da Microsoft. Como é que você vai discutir com a Microsoft que criou o programa, meu Deus? Tudo bem? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Até para você entender melhor isso. O pessoal ainda tem um pouco com isso, mas olha só. Vou tentar tirar a sua dúvida. Eu vou pintar esse aqui de vermelho e vou pintar esse aqui de azul. Esse azul acho que não está muito azul. Eu vou pegar esse carinha aqui e vou mandar recortar. Vou clicar no recortar. Foi? Vou clicar aqui no recortar. Deixa eu dar um pequeno zoom aqui para vocês. Vou clicar aqui no recortar. Olha lá para baixo o que acontece. Quando eu clicar aqui, ó, pum, ele simplesmente tirou o texto daqui, não é isso? Eu vou clicar nesse carinha que está aqui e eu vou apertar o delete. Eu vou apertar exatamente a tecla delete, gente. Pá! Qual foi a diferença?
Por que o deletar é excluir e a tesourinha, que é o recortar, também não é excluir? Só porque um levou para a área de transferência, os dois excluíram do documento, gente. Então, olha só que interessante. A pessoa fala assim, Frank, desfaz aí. Vou desfazer. Ó, vou clicar aqui em cima, ó, vou desfazer a ação, ó, pum, voltou, e o outro também voltou. O que significa que não tem diferença, gente. Tá? A única diferença é que um joga para a área de transferência que foi excluído do documento. Tranquilo? Então, nesse caso aqui específico, a questão realmente ela estava correta, tá? Depois dá uma olhada, depois vê isso direitinho, porque a questão está correta. Isso aí já é jurisprudência na prova da SESP-MB, já não tem como negar isso aí. Foi? Então, vamos para o próximo pilar. Pilar 6, sexto pilar. Não jogue fora seus pontos. Isso aqui, eu acho que o pessoal deturpa um pouco isso aqui. Bom, primeira coisa que eu quero falar com vocês. O que eu vou ensinar aqui para vocês deixa eu tomar um pouquinho de água, gente, porque eu tô... Tá seco aqui, eu tô falando a dessa. Bom, eu coloquei aqui para vocês deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa parte que eu vou passar com vocês serve exclusivamente para informática na SESP-MB, quando a prova for de 1 para 1. Quando você errar uma questão, ele anula uma outra. Gente, isso é na informática, porque tem professores de português que falam assim, Frank, é melhor chutar. Tudo bem, mas eu estou indicando aqui porque a minha matéria é muito ampla, tá? A matéria de informática é ampla. Se você falar em rede, se você falar em hardware, se você falar em internet, meu Deus do céu, tá? Ela é muito ampla. Então, olha só o que eu vou tentar... eu fiz um esquema aqui exatamente para poder tirar essas dúvidas de vocês. O candidato lá que está ali, ele simplesmente vai fazer a questão 51 e ele errou a questão 51. E automaticamente ele vai perder uma outra que ele acertou, que eu dei como exemplo ali, a questão 52. Finge que ele acertou a questão 52, mas como ele errou a questão 51, ela foi anulada para ele, que automaticamente ela foi o quê? Foi perdida para ele. Então, o que aconteceu? Ele ficou com o quê? Com menos 2 pontos. Então, esta que está aqui anulou essa certa dele. Então, ele ficou com quanto? Com menos 2. O candidato B simplesmente colocou sem resposta e saiu com 0. Se você ter só essa visão que está aí, realmente, a diferença é de quanto? De 2 pontos. Tá? A diferença de 2 pontos. Talvez valha a pena você marcar sem resposta, tá certo? Em alguns casos. Então, vamos lá. O candidato C, ele acertou a questão e automaticamente saiu com 1 ponto. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas olha só. Na minha matemática está dando o seguinte. Menos 2 para 1, a diferença é de quanto? A diferença é de 3 pontos. Então, não vem falar aqui a diferença de 2 pontos, porque realmente não são de 2 pontos. Só que quando a pessoa marcar sem resposta. E tem um detalhe. Como é que você vai conseguir recuperar numa prova da SESP-MB 3 pontos? Meu irmão, acenda muita vela, tá? Acenda muita vela e não faça essa besteira. Não chute quando você não sabe na prova da SESP-MB. O grande negócio é o seguinte, talvez marcar sem resposta em algumas questões é bem interessante. Foi? Vou mostrar aqui um outro quadro para vocês entenderem melhor isso. Eu coloquei 5 candidatos e olha só. O primeiro candidato errou, realmente era uma pegadinha horrorosa ali, e a outra simplesmente era o quê? Uma questão muito difícil. Ele errou a questão, está tranquilo. O que acontece? Essas 2 questões anularam as 2 outras certas dele, tá vendo? Ele saiu com quanto? Com menos 4. O candidato B colocou sem resposta e depois ele errou a outra questão que está ali, o que fez com que ele automaticamente perdesse um outro ponto valioso da questão 53, que então ficou com quanto? Com menos 2. O candidato C colocou sem resposta e colocou sem resposta. Olha só quanto ele saiu. 0. Perto dessa pessoa aqui, ó, a diferença de 4 pontos. Vale a pena realmente você chutar, gente? Vale a pena você marcar sem saber realmente a questão? Tem que tomar cuidado, você tem que saber, você tem que analisar isso direitinho, tá? Tem muitas variáveis aí. Mas olha só. O candidato D, ele simplesmente acertou a questão e colocou sem resposta. Ele ficou com quantos pontos? Com 1 ponto. Já está aumentando a diferença. E depois, o candidato ele acertou a questão, tá? Que era maldade, era uma pegadinha. Ele também acertou a questão difícil.
ele estudou com o professor Frank. Então, automaticamente significa o seguinte, o Thiago está rindo aqui do lado, vamos lá, olha só. Então, nesse caso, significa o seguinte, a diferença, para mim, ficaria -4 para 2, ficaria de 6 pontos. Como é que você consegue recuperar 6 pontos na prova da SESP-B? Na verdade, vai embora para casa, tá certo? Que o negócio é feio. Então, gente, esse é um quadro, esse aqui é um quadro, mas vou ser bem sincero, pode piorar. Pode piorar porque, na verdade, talvez aquilo ali não seja a realidade. A realidade seja essa aqui, ó. Vamos lá, vamos ver. Finge que todo mundo aqui na questão 53 acertou todas as questões que foram questões fáceis. Na questão de 54, também acertou todas as questões. Então, olha só que interessante, olha só que interessante. Essa pessoa que errou as duas questões, as duas primeiras questões, ela ficou com -4, tá certo? E automaticamente a diferença da pessoa, do candidato C, que automaticamente ficou com quanto? Com 2. Então a diferença de quanto? A diferença é de 6 pontos. E a realidade é essa daqui, gente. Esse candidato que está aqui, esse candidato ele ficou exatamente com 4 pontos. Então façam as contas comigo. Faça a continha comigo. Tá? -4 para 4, para mim, não são 6. Tá certo? São o quê? São 8. Foi? Então, vamos lá. Então, gente, você está entendendo? Isso aqui faz uma total diferença, gente. Então, vamos para a próxima, vamos para o próximo pilar. Então, sétimo pilar, raio-x da informática. Raio-x da informática. Então, vamos lá, olha só. Eu fui lá na prova da SESP-B e eu quero mostrar que o raio-x da informática funciona da seguinte forma. É um esquema que eu sempre faço para poder falar para os meus alunos o seguinte. Olha, você tem que estudar mais rede, olha, você tem que estudar mais hardware, olha, você tem que estudar mais isso. Mas como é que eu sei isso? Porque eu sou adivinha, sou médio vidente? Não, não é isso. Você vai lá na prova da SESP-B, pega as últimas provas, ó, tem várias provas aqui de 2003, aqui, ó. Tem várias provas aqui de 2003, tá vendo? Frank. Sim, sim. Tira a multa aí, por favor. Olha para o retorno que está aí na tua sala e explica para a galera quando você estiver vendo no retorno, tá? Porque tem um delayzinho que sai da sala, você está dando essa aula, e o tempo para o pessoal chegar lá para o pessoal na ponta, tá? Então, olha para o retorno, não olha para a tua máquina, não, porque o som ele chega mais rápido do que a imagem, tá bom? Então, acompanha aí o retorno, tá bom? Obrigado, Thiago. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, existem várias provas de 2013, desculpa. Então, você pode catar essas provas e começar a fazer exatamente o esquema. Você tem que fazer o percentual. O que você faz? Pega uma prova, pega as 10 últimas provas, começa a fazer exatamente aquilo. Começa o Word, Excel, PowerPoint, coloca isso tudo e vai marcando pauzinho quando você encontrar uma questão do Word, e assim você vai montando o esqueleto que está ali, que é exatamente o raio-x. E você vai saber exatamente quais matérias que você vai dar prioridade na hora do seu estudo. Tudo bem, gente? Então, isso é fundamental, tá? Isso é fundamental. Então, eu falo para vocês o seguinte, e vou ser bem sincero, gente, a probabilidade de eu errar numa prova é muito difícil, até porque eu fico vendo como os caras estão fazendo, como os caras estão elaborando a prova, eu fico analisando qual deles que vai provavelmente fazer a prova, eu fico vendo exatamente qual a matéria que aquela pessoa gosta que gosta mais de colocar na prova da SESP-B. Então, isso faz toda a diferença.
peguem as últimas provas, começa a contar. Ah, eu tenho 32 questões do Word e eu tenho 2 do PowerPoint. Poxa, 32, 33 do Word e 2 do PowerPoint, o seu estudo vai ser baseado, você dá preferência a quem? Ao Word ou ao PowerPoint? Com certeza é o Word. Tá, gente? Foi? Não quer dizer que não possa cair o PowerPoint, mas você tem que dar preferência ao seu estudo. Até porque tem que visualizar isso, que isso é o raio-x. Posso ir para a próxima? Vamos lá, gente. Bom, o 8º pilar, o último pilar que está aqui. Pré-requisito para avançar. Vou mostrar uma coisa aqui que eu acho fundamental. Eu utilizo isso. Antes de ler a questão, eu tento procurar as palavras, as palavrinhas mágicas. Eu tento procurar o quê? Eu tento procurar exatamente esses pré-requisitos. Olha só. Quando eu olho para a questão, a primeira coisa que me leva, meus olhos batem exatamente aqui. Ó. Exatamente aqui. Então, olha só. Por que me leva para cá? Porque é o seguinte, gente. O protocolo HTTPS funciona na porta 80? Para começar é o seguinte. Se você não sabe a porcaria da porta, significa que você tem que marcar sem resposta e vai para a próxima. Você não vai poder, a não ser que tem coisas erradas lá em cima. Mas se você não sabe isso, significa que você não vai poder chutar nessa prova. Coloca sem resposta que tem vários outros tarados ali do seu lado que vão fazer isso, gente. Tudo bem? Tem pessoas que não têm noção, vão fazer a prova, primeira vez que estão fazendo a prova. Então, isso te dá bagagem para você entender e ter uma outra visão da prova da CESP-NB. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Que bonitinho. Só aqui foi. Então, olha só. HTTPS funciona na porta 443. Tudo bem? Então, vou voltar na questão. Vamos lá. E agora? O que você fala da questão? A questão está errada. Entenderam agora, gente? Isso aí, nossa, isso aí é o que eu faço, gente. É o que eu faço, tá certo? É exatamente o que eu faço. Vamos para a próxima? Olha só que interessante. Bati o olho nessa questão e falei assim, essa questão está errada. Mas eu tive que ler. Sempre leia a questão, tá? Pelo amor de Deus. Ah, o Frank não mandou ler. Não foi isso, não. Eu pedi para você analisar pontos, tá? Para poder você identificar alguma coisa ali que possa fazer com que você já leia a questão de uma outra forma. Olha só que bonitinho. A sintaxe ela está errada. A sintaxe dela está errada, então automaticamente a questão está errada. Mas eu tive que ler, tá certo? E depois que eu li, eu falei assim, está errado. Então olha só que bonitinho. Está errado, porque olha só, não é ponto e vírgula. Quer dizer, minto, não é a vírgula. É ponto e vírgula que se utiliza, tá certo? E quando você for utilizar exatamente a introdução de texto em células, então quando você for pegar um texto e inserir numa célula através de uma função, você tem que colocar aspas. Foi, gente? Tá aqui, ó. Olha as aspas aqui, ó. Quando for texto, quando for número, não precisa não. Então, olhando para essa questão é brincadeira, né? Fala sério. Foi? Essa questão, se você souber um pouquinho, você acaba... E são informações básicas, gente. Isso aí é o mínimo, tá? São informações básicas. Deixa eu mostrar aqui a próxima. Eu estou trabalhando aqui com Calc e eu estou lendo exatamente esse vínculo que está aqui, esse vínculo, essa fórmula que está ali. E eu automaticamente mostro para vocês o seguinte, olha só que bonitinho. No Excel, o separador da planilha da célula é o ponto de exclamação. No Calc, o separador da planilha da célula é o quê? É o ponto. Você olha para cá e vê o ponto de exclamação. Você olha para cá e vê o quê? O Calc. Você já lê a questão de uma outra forma, tá certo? E automaticamente essa questão está o quê? Essa questão está errada, gente. Foi? Então, tomem cuidado, porque eu acho que isso faz total diferença na prova de vocês.
Tudo que eu passei com vocês aqui não foi à toa. Eu sei que isso faz uma diferença brutal na prova da CESP-NB. Eu fiz isso aqui porque eu sei, os candidatos, cara, eu pego 150 pessoas em sala de aula, pego 200 pessoas em sala de aula, eu começo a analisar o que a pessoa está errando, o que não está errando, e por quê. Eu fico fazendo contabilidade em casa. Acredite, eu fico analisando isso tudo. Foi? Bom, gente. Eu preciso de elogio. Eu sou carente mesmo, eu preciso de elogio, senão não vou conseguir dormir em casa, gente, tá? Porque realmente... Gente, ninguém merece, né? O cara é criado com vó, né? Jogou bola de gude no carpete, soltou pipa no ventilador, né? Brincou com boneca, com o primo, né? Atrás da caixa d'água e agora vem com essa mete ela. Sou carente, preciso de elogio. Bota o gatinho de bota do Shrek. Ninguém merece, mano. Ninguém merece. Gente, eu preciso realmente de elogio, senão não vou conseguir dormir, gente. Eu não sei se vocês realmente gostaram, então vamos lá. Deixa eu beber aqui um pouco d'água e... Eu vou falar sobre uma coisa muito importante. Tropa de elite. Tropa de elite. Então, gente, gostaria de pedir permissão para falar de algo muito importante, que eu preparei para vocês. Então, eu gostaria de realmente pedir permissão para poder falar desse projeto, dessa coisa que é muito legal, que eu preparei para vocês. O professor Tiago Queiroz me chamou 2 semanas atrás para ministrar a matéria de informática e nós criamos uma tropa de elite de concurso público. Cara, eu acho isso fundamental, tá? Eu aceitei logo de cara porque o projeto é único, eficiente e inovador. Eu quero muito que você faça parte desse grupo seleto. A pergunta é, você quer fazer parte desse grupo? Tudo bem, gente? Você quer fazer parte desse grupo? Vou corrigir 1001 questões de informáticas ao vivo. Tá? Ao vivo, vou fazer demonstração ao vivo da banca CESP-NB com um total de 45 horas ou mais pela internet. Então, eu acho isso realmente muito interessante para a gente criar uma tropa de elite. Eu vou demonstrar aqui para vocês exatamente os assuntos. Os assuntos são esses. Hardware, que realmente, quando cai em prova, o pessoal normalmente não gosta muito. Tudo bem? O pessoal realmente não gosta muito de hardware, mas tem que estudar de forma correta. Software, sistema operacional, nem preciso falar, acabei de demonstrar para vocês o Windows 8, não é isso? Não só vou passar questões sobre o Windows 8, como também vou disponibilizar um material para vocês sobre o Windows 8, porque eu acho que vai ser, as próximas questões da CESP-NB vão precisar desse material. E também Linux. O Windows Explorer vem caindo em prova atualmente. O Word, Excel, PowerPoint, isso não preciso nem falar, que isso cai completamente em prova, isso aí cai muito em prova. O Writer, Calc. O Writer e Calc e o Impress, que estão aqui, entendeu? Eles são concorrentes exatamente do Office e tem caído em prova. Só toma muito cuidado, gente, porque antes era BR Office, ele foi descontinuado e automaticamente virou LibreOffice, tudo bem? O BR Office virou LibreOffice, ou tem muita gente que fala para mim LibreOffice. Eu chamo de LibreOffice, que normalmente as pessoas que dão suporte falam inglês e falam LibreOffice. Então, preste atenção aqui, gente, olha só. Rede de computador é uma coisa que cai muito, tá? Que cai muito. Pô, você falar em rede hoje em dia, internet, intranet,
ferramentas de busca como o Google, isso cai direto em prova, gente, cai muito em prova. Aplicativo e armazenamento em nuvem. Hoje em dia o pessoal já está falando, não, vou subir meu arquivo para a nuvem, olha só que legal, entendeu? O pessoal já está começando a se acostumar com essa nomenclatura. Segurança da informação não preciso nem falar, gente. Pô, a parte de vírus, a parte de certificados, tá? De criptografia cai muito nessa prova. Internet Explorer, Firefox, Chrome e correio eletrônico. Foi? Então, olha só. Eu vou colocar aqui a programação para vocês. Foi? Vou colocar aqui a programação para vocês. Bom, começa dia 21/5, terça-feira à noite, inclusive nos feriados, gente. Olha só, tem um detalhe, quem vai estudar para concurso público não tem essa de feriado, não tem essa de carnaval, tá certo? As aulas serão das 19 horas do horário de Brasília até às 22 horas. Tudo bem, gente? Terceiro que está ali, o curso terá 15 aulas ou mais. Vai determinar o seguinte, eu vou decidir exatamente o seguinte, se 15 minutos foram suficientes, eu vou precisar de mais. Gente, vai terminar exatamente quando eu achar que 1.001 questões foram corrigidas e eu fiquei satisfeito com isso. As aulas serão todas as terças-feiras e deverão ser assistidas em um computador com uma boa conexão de internet. Foi? As aulas serão gravadas, tá? As aulas serão gravadas e colocadas numa área restrita do site para os inscritos na semana seguinte da aula. Tudo bem? Até a semana seguinte da aula, isso vai estar lá postado para vocês. Foi, gente? E a outra aqui, ó, eu irei tirar as dúvidas das aulas no horário entre 22 horas, tá certo? Até 22h30. Então, de 10 até 10h30. Foi? Então, vamos lá. Todas as aulas gravadas poderão ser acessadas até 30 dias do término do curso. Então, depois que eu terminar o curso, automaticamente você ainda vai ter aí 30 dias para poder assistir às aulas.